Palavra de hoje para levar esse e outros vídeos adiante e me ajudar a chegar no vintãozão organicamente aí na comunidade, digite, por favor, palavra curta para te poupar tempo. Arte, porque o que importa é a gente ficar aí fazendo arte e vamos dar-lhe antes que alguém dele. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, cientista social, formada pelo Departamento de Direito Público e Filosofia e a Nômade Cósmica. E, gente, às vezes cansa, né? Dá um preguição da peste ter que falar e repisar coisa que a gente já falou outras vezes e parece que as pessoas não compreendem ou se fazem, porque o vídeo de hoje, de certa forma, dialoga com pelo menos, que eu me lembro aqui, uns outros 4 que eu já gravei. Um sobre responsabilidade de artista, metal ofensivo ou não, humor no metal e minha opinião sobre o funk. Antes de adentrarmos o papo de hoje, propriamente dito, eu ainda não sei se eu vou editar muito essa bagaça ou não, porque eu estou me recuperando de um estado gripal, então eu me sinto nesse momento uma fatia de melancia bicada por 50 cambacicas muitas vezes, mas caso eu edite, eu já advirto que eu só vou colocar arte segura, arte limpa, porque se não agrada a todo mundo, minha gente, me desculpa, não dá pra tolerar isso, não é arte. A começar pelo quê? Pelo quê? Pelo nosso incrível e incontornável Vrada Cósmica! Para tu que tá chegando nesse canal aqui por meio desse vídeo, saiba que dar vrá na tua oreba indicar a banda Massa Furiosona Furiosíssima, pra você ampliar o seu leque musical pra ontem e não dizer que ai, tá acabando as bandas e piriri pororó. Então se quiser indicar banda pra esse quadro, lembre-se, nada de IA na capa e pelo menos um álbum lançado. E hoje estreia de Costa Rica, minha gente. Aquele país que pelo menos lá no curso a gente fica sabendo que existe pelo Pacto de San José. Hoje eu trago o meu princeso do Noise Grind, o Pirra, esta coisa incrível com 7 álbuns e uns 395 EPs que infelizmente, pessoal, eu não posso falar o nome aí de cada um deles porque pode melindrar as pessoas, mas vão lá, confiram, ouçam bem alto. Então, vamos descer o verbo. Recentemente, os meios digitais pipocaram com 2 notícias que, curiosamente, respingam no nosso mundão metálico. A soltura do MC Pose do Rodo e a sentença de prisão contra o humorista Léo Lins. E como se não fosse preocupante o bastante que um indivíduo que, ao que tudo indica, tá ligado a coisa bem ruim, fosse posto em liberdade enquanto um artista, por mais que você repudie a arte dele, recebesse uma sanção dessa magnitude, as áreas de comentários transbordaram opiniões fundadas no mais notável saber jurídico. Só que não. Resumo da ópera, as pessoas querem que ambos definhem no chilindró, não por causa de condutas reprováveis, mas porque não gostam da música de um e das piadas de outro. Incluindo uma delícia de recomendação que eu recebi antes de ir pro trabalho, produzida por supostos comunicadores. Pensa no pacote de clichê, da aparência aos jargões. Bearded Flower Starter Pack, o tipo de cidadão que se denomina aliado de minorias, mas na verdade ganha grana para emitir opinião furada, arrebanhar pessoas e acirrar de visionismo em meio a um público que já ultrapassa 1 milhão de indivíduos. Quem me conhece sabe, mentirinha, brincadeira, brincadeira, quem acompanha o canal sabe que quando é pra tirar onda eu tiro mesmo, tento falar as coisas da forma mais leve e mais direta possível, mas isso que eu vou mostrar pra vocês agora são 2 prints e na boa, gente, eu não consigo rir disso aqui. Isso é alarmante, isso nos faz perguntar onde está indo o pensamento das pessoas, pensamento próprio, pensamento crítico. E são pessoas que provavelmente nem se conhecem, são, sei lá, de outros países, primeiramente. Mostrar aí pra vocês uma pessoa perguntando sobre bandas seguras e segundamente dessa pessoa aí que se deparou com um clássico da literatura e tipo não sabe o que fazer em relação ao que está sendo dito ali. Como lidar com isso? E isso, essas pessoas, muitas vezes eu reconheço bem intencionadas, são um prato cheio para influencer com megalomania, como os ditos cujos que a plataforma aí me sugeriu. As pessoas estão praticamente
pedindo licença e sanção pro fiscal, seja de camiseta, seja do que for. Bom, e o que pode explicar esse cenário tão preocupante do ponto de vista intelectual, especialmente aí das pessoas reconhecerem a arte e reagirem a ela com base no que elas de fato sentem e não com base em interesses aí de grupos de poder? Algo que eu vou denominar aqui como analfabetismo artístico. Eu confesso que eu não vi esse termo ser usado aí em outros lugares, né? E eu considero meio que meio-irmão do analfabetismo político, inclusive o poema de Brecht sobre isso é muito legal, e do analfabetismo funcional, né? Aí você soma isso à mentalidade clientelista, artista tem que me agradar, irrestritamente, e, bem, uma perversidade aí disfarçada de boas intenções, né, gente? Estamos aqui para te proteger, para dizer o que é uma elite intelectual, né? Uma arte aceitável ou não. E dito isso tudo, faz aí uma pausa pro jabá. Tá gostando joia? Tá detestando desjoia? Como faria a imperadora Máxima Fé paupérrima? E já fica o meu agradecimento pro pessoal do Clube de Membros, que viabiliza aí o meu trabalho. Se você gosta de rock metal, livro associado à música aí, com literatura, com história, com filosofia, considere se tornar membro ali, em uma das 3 modalidades e tals. De todo modo, te agradeço desde já pela sua presença. Por um lado, que bom que essas pessoas que travam uma luta contra o humor ácido e outras expressões artísticas igualmente controversas e nichadas não manjam nada de leis. Já pensou uns tipos desses dando canetada pra majorar o próprio subsídio? E o mais estarrecedor, sim, vou majorar o absurdo ainda mais. É ver gente ouvinte de metal, espectadora de filmes B, leitora de romances góticos, aplaudindo esse freak show do moralismo barato. Agora eu vou parecer a Chiquinha defendendo o Nhonho ou o professor Girafales defendendo seu Madruga e o Chaves. A nossa sorte é que o metal é um negócio tão ferrado, mas assim, tão chinelo, gente, que dificilmente parlamentar, jurista vai se preocupar com essa jossa. Que é isso? O que não significa, né, que nos meios digitais as sanções ao metal já não sejam pesadíssimas, no sentido, vocês já viram isso em outro vídeo, de não podermos falar nomes de bandas, de discos, de músicas, de inúmeras coisas. E aí que tá, gente. Que coisa, né? Ninguém dá um pio, ninguém diz uma sílaba em protesto em relação a isso. Você tem que entender que liberdade de expressão não é liberdade para ofensa. Concordo com você. E você que utiliza essa frase, sinta-se aí então cobrada a partir de então de tomar uma atitude cada vez que você vê por aí, nas redes sociais ou no lugar que for, sei lá, mulheres, pessoas periféricas, não hétero, não brancas, sendo achincalhadas das coisas mais indizíveis e vocês não dizendo nada. Não enganam ninguém, vocês não querem o bem dessas pessoas, querem simplesmente se escalar em alguém para ter 5 minutos de fama. Aqui, ó, fato não é opinião e gosto não pode ser lei. Mesmo o pior gosto do mundo não é contravenção, pro bem e pro mal. Ocorre que todo dia tem alguém tentando empurrar para alguém o ônus da própria falta de matéria cinzenta. Ninguém se responsabiliza por nada. A culpa é sempre do filme, do livro, da música e agora do show de stand-up. É o que já disse aquele cara lá controverso que vira e mexe, ele me causa nervoso aí, não curto umas opinião dele, mas nessa aqui ele acertou. Tu pega um mané qualquer, bota ele no comando, observa ele crescer as garrinhas, e aí, fuda! Existem alguns conceitos e algumas perguntas que você deve se fazer, não só nesse caso, mas sempre diante de situações dilemáticas. Lá vai! Deve-se entender os conceitos de razoabilidade e proporcionalidade. Deve-se entender que querer defender grupo X ou Y é algo que requer cuidado e respeito. Caso contrário, você só estará repetindo a síndrome do salvador colonizador. Saibam que o mesmo grupo pode ser oprimido e opressor. O que vai determinar isso é um conjunto de fatores, como estar em maioria numérica e ter a lei ao seu lado ou não. E parafraseando Hélio de la Penha, o limite do humor, aparentemente, é quanta grana o humorista tem para pagar advogado. E não é assim, contudo, desde o início dos tempos. E só mais um detalhe que parece que as pessoas não estão notando, ou se notaram, estão sumariamente ignorando. Nesse prende, solta, solta, prende, movimenta, peticiona, prepara o recurso,
tá indo aí uma pá de dinheiro público, viu? Fique sabendo disso. Beijos experientes aí pro pessoal do INSS, porque, gente, não vamos falar muito sobre isso, né? Afinal de contas, eu e você nem vamos se aposentar mesmo. Então que se faz essa veiarada? Esquece, ninguém viu isso aí. Tá na hora dele, o nosso queridíssimo Telezorro 2000. Uma iniciativa da Nômade Cósmica? Negativo. Iniciativa de quem comenta achando que vai causar e causa tudo certo que pretendia. E hoje eu tenho aí uma linha, poucas palavras, poucas ideias, né? Isso diz muito. E o retrato de uma mente brilhante. Muito obrigada pelo engajamento aí para essa esbudegada que vos fala. E agora vamos para o lado bom, o Tirei do Cosmos. O quadro que demonstra que ainda há vida inteligente com a qual dialogar, especialmente aqui neste canal, com esta doida que vos fala. Comentário excelente do José Marcos, muito obrigada. Bem pertinente com o tema de hoje, né? Mais um entre tantos, onde a gente diferencia apologia de retrato. Eu também tenho um desses sobre personagens históricas, tomando ali, por exemplo, né, por ponto de partida, a música do Sabaton, Bismarck, depois vocês confiram lá na sequência. Também vou deixar aí na tela final um vídeo sobre funções da arte, encabeçado por uma notícia envolvendo o Therion, aparentemente não se importar com a situação na Ucrânia. Mas diga aí o que você acha desse imbróglio todo. Se você quiser, para contribuir com esse debate, colar aí vídeos nos comentários, né, de outras pessoas que estão aí discutindo a situação do Léo, do MC, ou quaisquer outros vídeos relacionados, será muito bem-vindo. Eu só te peço duas coisas, que aí, desculpa, é tendencioso. Eu não quero saber aqui de fantoche, eu ia dizer outra coisa, mas vamos deixar assim. Fantoche de direita nem de esquerda, quero pessoas racionais, raciocinando, debatendo e não se atacando. E se você gostou do meu trabalho, considere aí ver outros vídeos, considere se inscrever, considere fazer um pix para seu Nômade Cósmica se não puder ser membro. Não podendo, você me ajuda de graça com joinha, comentário, hypezinho, mostrando pra geral e tal. E é nóis feroz. Como sempre, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença e David Zênia.